Realmente, eu vi um comentário falando assim, olha só o retrovisor para tirar da garagem. Realmente, é mais seguro. Mas eu não estava fazendo, por quê? Porque eu não tinha confiança. Aí eu tentei e vi que pra mim era mais fácil olhando o retrovisor do que ficar olhando pra trás, porque pra trás você só vê o que você tá vendo ali mesmo. E esse foi o primeiro dia que eu consegui sair entrando, olhando só o retrovisor. Vocês viram aí que eu fiquei com dificuldade na ré, mas depois foi de segunda. Como sempre, eu sempre tenho dificuldade na ré. Eu saí por aqui, ó. Dá tchau pro seu... Tchau, galerinha. Seu galera. Mas eu já cheguei na escola. Tchau, tchau. Gente, até que ficou bom estacionado. Ficou ótimo. Tipo assim, não ficou totalmente dentro da vaga, mas não tá em nenhum milímetro pra fora da onde não pode. Ficou bom. Agora a primeira, freio de mão, freio, acha a seta. Olha eu vou aqui e abençoado passando na frente. Ai, tem uma lombada aqui. Ai. Seta, freio. Ainda estou dirigindo descalça porque nas minhas férias eu tive que dar umas viajadas, né? Eu fui pegar da minha irmã, ficar com ela. E não deu pra mim treinar, porque eu fui de ônibus. Quer dizer, eu fui de carro, mas o carro ficou aqui. Vocês entenderam, né? Fui de carro, mas o carro teve que voltar pra cá, pra cidade. Agora eu vou passar ali e pegar o leite. Dá tempo. Segunda. Oh, entrei dentro do buraco. Terceira. E a lombada de novo. Só que agora eu tô subindo ela. Eu não sei o que. Se tipo assim. Se meio que pode passar a lombada de segunda, né? E subir no tipo. Acho que em descida não tem problema, eu acho. Eu acho, né? Agora eu vou pegar um negócio aqui e já volto. Vou dar pra vocês. A gente ainda vai fazer aquele vídeo de eu treinando de sapato. Esse final de semana eu acho que a gente consegue fazer. Consegue treinar. Gente, esqueci meu guarda-chuva. Aposto que o cara esqueceu dele também. Aposto com vocês. Vocês querem apostar quanto?
E aí, o que eu vou fazer? Acho que esse final de semana eu consigo. Eu preciso aprender a dirigir de tênis. Eu preciso. Gente, ó, sem mentira nenhuma, eu deixo meu tênis aqui. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar, eu preciso colocar, né? Colocar-me o tênis, em nome de Jesus. Deixa eu ir lá pegar um negócio. Deixa eu ver se o negócio tá aqui na gaveta. Tá. Sacola tá aqui. Vou dar uma olhada com essa sacola aqui. Ó, uma coisa que eu aprendi. Tá chovendo. Aqui na minha cidade tá... Chove, não chove. Tá assim o tempo. Aí o que acontece? Eu deixo um guarda-chuva no carro. E deixo uma sacola. Por quê? Porque se eu saio com o guarda-chuva tá aquele toró, quando eu volto pra dentro do carro, eu boto esse guarda-chuva onde? Dentro da sacola pra não estragar mais as coisas do carro. Aí o que eu faço? Faço isso. Tá despertando o alarme aqui. E aí eu faço isso. E aí dá certo. Vai dando certo. É isso. Agora vamos embora. Que eu demorei porque eu fiquei conversando com uma amiga minha, gente, ali na porta. Muito tempo, acho que ela vai passar lá atrás. Passou ainda. Já foi por outro lugar, deve ter virado. Ficou conversando ali. É tão bom quando você vê as pessoas que andaram com você, caminharam com você, tipo, conquistando as coisas, e ela vendo você conquistando as coisas. E hoje em dia vocês duas têm as coisas. Porque eu falo assim, eu e ela, a gente veio de uma família assim muito humilde, né? A gente somos. E só de estar dirigindo um carro pra gente é uma coisa de doido, gente. Tem hora que eu me pego no volante e falo assim, eu não acredito. Sério isso, mano? É meu, Jesus, o Senhor que me deu. E a palavra de Deus, ele vai dizer, né, que Deus, ele tem pra gente coisas grandes e firmes que a gente nem imagina, né, nem passou pela nossa cabeça. Só que realmente é coisa que a gente não imagina. Tanto que, no caso, vamos pôr, eu vou colocar aqui em cima a data certinha que eu comprei o carro. Abri uma oficina aqui. Aí, o que acontece? Vamos colocar certinho o dia que eu comprei o carro. Eu acho que 1 mês antes, 2 meses antes, a minha pastora tinha falado assim, Ingrid, Deus, ele vai te abençoar com um carro. Aí eu peguei e falei assim, só se for cair do céu mesmo, porque do jeito que a minha situação tá difícil, é impossível. E realmente, aos meus olhos, era impossível, era improvável, né? E não vamos ser hipócrita, né, gente? A gente conhece os planos. Eita, pega! Tem essa ruinha pequena. Aí não passa 2 carros. A caminhonete veio com tudo, assim, pra rua de mim. Até me perdi no que eu tava falando. Mas, enfim. Realmente, tipo, a gente crê, a gente confia, a gente sabe que Deus pode fazer. Mas muitas das vezes a gente fica olhando o cenário. A gente fica olhando, focando muito no cenário e esquece que diante de tudo tem uma promessa. E quem nos prometeu é fiel para cumprir. Ele não erra, ele não falha, jamais vai falhar. Entendeu? Porque ele é fiel com os seus filhos,
Só que também tem aquela parte que tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora. Até porque Deus nos conhece, né? Ele sabe que se ele dá agora, se a gente vai ser fiel, se a gente vai ser ingrato, ele sabe que eu cheguei já. Então, tipo, Deus sabe a hora de nos entregar as coisas. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Mas a gente começa a olhar o cenário, focar no cenário, e o cenário pra gente é improvável. Pra mim era improvável naquela época. E quando a minha pastora falou isso, eu peguei e falei isso não por falta de fé, mas porque eu estava com os olhos muito fixados no cenário. E quando a gente fica com os olhos fixados no cenário, a gente não vive o extraordinário, né? Porque para viver o extraordinário, a gente tem que crer. E a gente tem que nos ver vivendo o extraordinário. E confiar que a gente está debaixo de uma promessa. Porque quem prometeu, ele não mente, ele não erra, entendeu? Quem te prometeu que você vai viver, que ele vai te dar, que ele vai fazer, que a sua família vai servir, que a sua família vai ter mudança, que a sua família vai ser restaurada, que o seu casamento vai ser restaurado, quem te prometeu foi Deus, não foi o homem, né? E quando é de Deus, a gente pode falar o que quiser, mas a gente conhece. A gente conhece quando a promessa vem de Deus, né? A gente sabe. E quando a gente tirar o olho do tocável, quando a gente tirar o olho do cenário improvável, a gente começa a viver o extraordinário, porque Deus vai falar assim: não, ela confia em mim. Então, vou começar a dar sinais, vou começar a mover. E não vai ser do dia para a noite, gente, até porque, né? Tem coisas que não é só o cenário que precisa mudar, a gente precisa mudar, né? A gente precisa ter um coração mais puro. Deus precisa tratar com a gente. Para ele nos entregar um casamento restaurado, a gente tem que ser uma mulher restaurada. Para ele nos entregar um carro, a gente tem que ser uma pessoa grata a ele, entendeu? E entender que quem nos deu foi ele. Então, quem vai nos dar dinheiro para o álcool, para gasolina, quem vai dar para um mecânico que quebrar, é ele, entendeu? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, sim, mas nunca podemos questionar. Ai, Senhor, o Senhor me deu um carro e eu tô sem dinheiro para álcool. Não, se ele te deu, minha filha, vai cair dinheiro da sua conta de algum lugar, mas você não vai andar a pé. Então, é essa palavra que eu quero deixar para vocês no vídeo de hoje. Que Deus, ele é Deus do extraordinário. Como diz o meu pastor ontem, a fé, ela é a gente crer com algo que a gente não consegue tocar ainda, né? A fé, a gente vai crer naquilo que a gente não consegue tocar, não consegue abraçar, não consegue palpar. Ainda. Por que ainda? Porque a gente crê que uma hora a gente vai abraçar, que uma hora a gente vai tocar, que uma hora a gente vai ter. E foi isso que Deus fez comigo, filha. Foi isso que Deus fez na minha vida. Hoje eu tenho, hoje eu toco. Antigamente, eu só andava pela rua a pé, imaginando, fazendo a curva, dando seta, passando por certos lugares. Alguns lugares eu não subi ainda, mas eu creio que eu vou passar. E hoje eu passo com o carro, tem hora que eu paro e penso, eu falo, meu Deus, tu és o Deus fiel. E eu não mereço o que Deus tem feito. Nós não merecemos. Porque não somos dignas. Muitas das vezes somos ingratos com aquilo que Deus põe nas nossas mãos. Questionamos um probleminha, coisa de besta já. Muitas das vezes amaldiçoamos a obra inteira que ele fez. Então a gente tem que ser sábia, né? Nas palavras, medir as nossas palavras, tentar. A gente vai tentar, a gente vai falhar, gente. A gente não vai ser perfeita, né? Só que devemos entender que a graça é um favor imerecido de Deus, né? E uma palavra onde que meu pastor falou, que ficou muito na minha cabeça, é aonde abundou o pecado, abundou também a graça. Então, Deus é Deus dos extraordinários. Vamos tirar o olho do cenário e focar no que Deus tem te prometido. Porque todo mundo pode duvidar do que Deus te falou, menos você. Ah, mas por quê? Porque Deus precisa da sua fé para fazer, né? Ele precisa de você para viver, né? Ele não precisa de você para fazer, ele precisa de você para viver. E para você viver, você tem que crer que você vai viver muitas das vezes. Porque Deus, ele pode fazer agora. Ai, piscou,
tô com dinheiro pra trocar carro. Ele pode fazer. Mas muitas das vezes ele precisa mudar a gente um pouco. E pra mudar a gente tem que começar a subir, degrau por degrau. E é escada por escada. Em cada escada tem um aprendizado. Em cada escada tem uma lição, né? E... Nossa, falei demais. Misericórdia. Espero que vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque eu vou falar pra vocês, eu não sou boa em falar, tá, gente? Não sou boa. Tipo, eu pego a câmera, começo a falar, ponho 1001 assunto numa conversa só. Agora eu vou chegar na minha casa, vou limpar a minha casa, porque eu preciso ir trabalhar. E o meu celular descarregou, senão eu ia gravar pra vocês a minha rotina da manhã. Mas o celular descarregou. Mas esse vídeo... Ai, peraí. Ai. Mas se esse vídeo bater bastante gente, a gente grava se vocês quiserem, né? Claro. E... Ai. Gente, vocês acreditam que eu bati o dedo? Travei a porta. Travei a porta do carro. Ah lá, estacionei bem direitinho, ó. Tem vezes que fica lá no meio da rua. Tem que fazer várias e uma. Mil e uma madroga. O que eu tava falando? Esqueci. Mas comenta aqui embaixo o que vocês querem ver no vídeo, qual vídeo vocês querem ver aqui. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer parte da nossa família. E beijos, até o próximo vídeo. Eu acho que esse final de semana eu consigo gravar. Tentando. Ai, gente, será que eu vou conseguir? Eu preciso aprender muito urgente dirigir de sapato, tênis. O sapato que eu falo é tênis, né, gente? Que é a única coisa que pode dirigir. Preciso muito aprender. Parar com esse negócio de andar descalço. Mas é isso. Beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Espero que vocês entenderam. E não me levem a mal, gente. Eu tô aprendendo ainda algumas coisas. E se eu falei alguma coisa errada, eu peço que vocês me perdoem, tá? Beijos, tchau, tchau.